Olá a todos. Questão 66, relacionada então à genética. A gente vai ter uma questão de genética molecular, que é o estudo mais aprofundado da genética na parte de genética molecular. Vamos lá. Em 99, a geneticista Emma Whitelaw desenvolveu um experimento do qual ratas prenhes, que estavam grávidas, foram submetidos a uma dieta rica em vitamina B12, ácido fólico e soja. Os filhotes dessas ratas, apesar de possuírem o gene para a obesidade, não expressaram essa doença na fase adulta. A autora conclui que a alimentação da mãe durante a gestação silenciou o gene da obesidade. 10 anos depois, as geneticistas Eva Jablonka e Gal Haas listaram 100 casos comprovados de traços adquiridos e transmitidos entre gerações de organismos, sustentando assim a epigenética. Epi, em volta, que estuda as mudanças na atividade dos genes que não envolvem alterações na sequência de DNA. Então, volta para cá, vem aqui comigo. Ó. Quando eu falo de epigenética, eu estou falando do DNA, tá? Que não é alterado, uma doença como câncer, por exemplo, sem alteração das bases. Como que poderia acontecer isso no DNA? No ácido desoxirribonucleico? Bom, podendo acontecer o quê? Uma interação, alguma substância que trave esses genes. Isso é o que se chama então de epigenética. É uma área, vamos falar assim, recente da genética, vamos falar assim, né? Uma área recente. E epi, acabamos de ver na outra aula, em volta. Aí, ficou fácil. Acabei de falar esse exemplo, pessoal. Genética é o que dá origem. Gênese, origem. Tá? Gênese, origem. Então, a análise da origem, todo gene gera proteínas, não é? Função gerar proteínas. Se você silencia essa proteína, você impede alguma característica. Então é muito interessante. Então vamos lá ver as questões. Alguns cânceres esporádicos representam exemplos de alteração epigenética, pois são ocasionados por inativação de genes por meio de modificações nas bases nitrogenadas. Então veja, a inativação de genes por meio de modificações nas bases nitrogenadas. Na verdade, o que você tem que tomar muito cuidado aqui é que nós temos uma alteração, pode alterar aqui as bases lá dentro, causando uma mutação que vem de fora para dentro. Tá? A neuploidia é o número de cromossomos, X, não falou nada disso. Cromossomo sexual, número de cromossomos sexuais, no caso. Não é isso que está falando a questão. Então está errado. B. Poliploidia dos cromossomos autossômicos. Poliploidia é quando você tem um elemento, um indivíduo 2N, ele passa a ser 3N. Número N é o número de cromossomos da espécie. A nossa, por exemplo, são 46 cromossomos, tá? 46. Cromoéramos? Não, cromossomos. E passasse a 92, por exemplo. Não tem lógica. Não é isso que causa o câncer. Nem é viável um ser humano assim. Mutação em genes autossômicos com expressão dominante. Não precisa ser dominante, pode ser recessivo. Então está errado. Mutação é quando altera as bases nitrogenadas aqui, ó, no DNA. Tá? Substituição no gene da cadeia beta, hemoglobina. Não falou nada disso, então não viaja. Isso aqui é viagem. Está querendo te enrolar. Inativação dos genes. Na verdade, a epigenética é isso. Inativa, modificando então as bases nitrogenadas. Tá? Então é muito interessante saber isso. Às vezes não ocorre a modificação nas bases. Às vezes só a inativação. Já é alguma coisa muito interessante, tá? Então aí já ocorre a parada da produção de proteína. Aí não tem proteína formada. Inativou o gene sem proteína, tá? Então uma doença pode ser inativada. É uma boa área para futuros medicamentos,
Então, muito legal, muito interessante essa questão. Espero que vocês tenham gostado. Já até deixei a resposta anterior aí. Resposta letra E, tá? Grande abraço para vocês. Estudem bastante. Qualquer dúvida, entra na internet, põe lá neuploidia, poliploidia e mutação, tá? Você vai ter todas as respostas. Grande abraço. Tchau, tchau.